Será que tem batismo no budismo? Como que o mundo começou então na visão do budismo? E o que seria então os últimos dias da lei? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, eu sou o Diego e o objetivo desse canal é sempre trazer para você, para mim, para todo mundo, uma forma mais descomplicada de conhecer o budismo, praticar o budismo, aplicar o budismo no dia a dia e ser cada vez mais feliz, né? Fazer o budismo realmente ser a fonte de felicidade no nosso dia a dia. E aqui eu foco também, principalmente, no budismo Nichiren, tá bom? Esse aqui já é o 8º vídeo de perguntas e respostas e aqui eu vou fazer 3 respostas aqui sobre coisas que trouxeram, né? Tanto no YouTube quanto no TikTok, tá bom? Olha só, o primeiro aqui é o Osmar, que ele fez uma pergunta aqui no vídeo que falava do Gongyo. E ele falava assim, ó, gostaria de ouvir sobre o batismo das crianças budistas, né, no budismo. Bom, não tem, tá? Isso é uma coisa que é muito interessante até, porque eu já comentei até em outro vídeo, que como nós vivemos numa sociedade que, né, a gente nasceu numa sociedade cristã, né, porque 500 anos atrás foi colonizado, colocando ali uma imposição de uma religião, né? Então a gente acha muito comum, né? A gente acha até que é normal, mas na verdade é só comum a maioria das pessoas serem cristãs. E aí, por mais que a gente esteja buscando uma nova religião, a gente tem, né, dentro da nossa cabeça, né, algumas coisas instaladas. E por conhecer a cultura cristã, por exemplo, onde a pessoa no começo lá da vida ela é batizada, a gente tem essa referência. Será que no budismo também tem um batismo? Como que funciona? Não tem. O budismo, ele começou de uma prática de autoconhecimento. Então você não precisa criar uma cerimônia para falar assim, agora eu sou iluminado. Não, você tem que praticar, né? Conhecer os caminhos, né, do budismo, né? Então aí eu coloco aí as escolas do budismo, e aqui é a escola do budismo Nichiren, e no budismo Nichiren também não tem isso. O que acontece é que de escola para escola, por ter as suas tradições, nós temos aqui o máximo que é parecido com isso, a gente chama de Gojukai, né, que é a conversão da pessoa. E nesse momento, geralmente, é que ela recebe o seu Gohonzon, tá? O Gohonzon é uma mandala que fica dentro do oratório, para que você, né, um objeto de observação da mente, tá? Quando a pessoa ela é criança, na verdade, quem faz o Gojukai, quem recebe o Gohonzon, são os pais. Tá? Dentro de algumas organizações, principalmente na Soka Gakkai, né, a pessoa ela recebe um certificado, porque a Soka Gakkai é uma organização de budistas leigos, tá? É uma organização não governamental, né, que trabalha ali o humanismo na sociedade, através com base na prática budista. Então a pessoa ela se afilia à organização, e aí tem ali o quê? Uma cerimônia muito simples, numa reunião, onde ela recebe o seu certificado por estar se afiliando, né? Quando a pessoa ela é adulta, ela recebe o seu Gohonzon, tá? E se a pessoa ela é criança, recebeu o seu certificado ali de participação, né, de afiliação, e depois se tornou adulto, e aí ela saiu de casa, né, foi morar sozinha, e ela também quer receber o seu Gohonzon, ela faz uma solicitação e recebe também o seu Gohonzon, tá? Por ser um praticante do budismo. Nas outras escolas budistas, né, é bem parecido. Não tem necessariamente um certificado, mas sim tem uma cerimônia onde você mostra ali que você recebe o seu Gojukai, que é assim, esse juramento por ser o budista que abraça as 3 joias, né, que é o Buda, o Dharma e a Sangha. O Buda, né, você adota, né, você realmente considera o Buda como o ensinador, né, vamos dizer assim, o professor do Dharma, que é o segundo tesouro, tá? Que é o conhecimento da iluminação, e a Sangha, né, que é a comunidade budista, tá bom? Mas não tem um batismo, tá? A pessoa ela pode praticar o budismo até como filosofia de vida a vida inteira e não se converter, tá? Não participar de uma cerimônia como essa. Ou assim, ela pode também, ao longo dos anos, depois ela decidir fazer isso, né? Então fica muito a critério da pessoa, o quanto ela quer se envolver e se sentir pertencente àquela linha, àquela escola budista, tá? Mas o batismo não é uma coisa que realmente muda ali a vida da pessoa, né? Esse tipo de cerimônia no budismo não tem, tá bom?
A segunda pergunta, eu não achei o nome da pessoa, mas veio lá do TikTok. Ela comentou o seguinte: aproveitando, gostaria que fizesse um vídeo falando sobre a opinião do budismo sobre a criação do mundo, dos homens, como tudo surgiu. Muita gente me pergunta, mas eu não sei explicar. Bom, o budismo, né, ele não tem um foco criacionista, tá? Então esse aqui é um grande diferencial já das outras religiões cristãs, por exemplo, tá? Não tem o foco ali no conhecimento criacionista. Nós não achamos que um Deus criou tudo em 7 dias e que, né, criou tudo e tal. O budismo, justamente ele por ser uma religião, né, uma filosofia de vida que busca muito a razão, e o Buda histórico, o Buda Shakyamuni, ele, né, era uma pessoa, era um príncipe que abriu mão de tudo e buscou conhecimento e se iluminou. Ele, né, nunca falou sobre isso também. Então o budismo, justamente por essa questão de razão, ele se aproxima ou ele segue muito, né, confia muito o que hoje a ciência explica. Tá? Então a ciência explica que o planeta tem não sei quantos bilhões de anos, né, que é tudo uma questão de evolução, que veio lá do Big Bang, e que nós estamos no sistema solar, e que a vida surgiu, foi surgindo, que os seres humanos hoje, inclusive, é uma evolução de uma 5ª extinção em massa na história do planeta Terra, e assim por diante. Foi surgindo vida e tal. Se tem vida lá fora, não sei, né? Tem muitas coisas, mas se de repente for provado isso, o budismo acredita, né? O budismo, ele acredita na razão. O que realmente for palpável, o que for real, e essa palavra aqui é muito importante, o que for real faz parte do que o budismo crê, porque tudo é realidade. O que não é realidade é escuridão fundamental, é ignorância, é uma cegueira, né, existencial, tá? E às vezes, né, pelo menos colocando aqui agora num viés budista, o criacionismo é talvez isso, né? É você criar dogmas, é criar realmente coisas inexplicáveis, respostas para coisas inexplicáveis, mas ainda assim sem um fundamento, né, palpável, né? E aí, né, tem um Deus onipresente, onisciente, enfim, tudo ali que criou e que a sua semelhança e bababá, e Adão e Eva, e depois Noé e não sei o que, né? Histórias, né, mas que ainda assim não tem um fundamento palpável, tá? E isso aí faz parte realmente desse tipo de conhecimento, mas o budismo, ele é realidade. Tudo que se aproxima da realidade, né, sem qualquer tipo de ilusão, então o budismo está alinhado, tá bom? E por último tem aqui a pergunta da Vera, tá, que ela fala o seguinte: olá, gostaria de saber o que seria os últimos dias da lei. Estou fazendo há 2 dias e não sei nada sobre o budismo. Ou seja, ela deve estar fazendo Daimoku, né? Inclusive essa pergunta já tem alguns dias, espero que a Vera esteja fazendo até hoje. E depois, se você estiver assistindo esse vídeo, Vera, me fala aqui o que você está achando de recitar o Daimoku, né? Há não sei quantos dias que você já está, tá? Mas olha só, depois da morte do Buda Shakyamuni, né? Ou seja, 500 anos antes de Cristo, 2.500, 2.600 anos atrás, né? Foram ali denominados, entre aspas, 3 eras, tá bom? A primeira, chamado os primeiros dias da lei, ali o intermediário, médios dias da lei, e depois os últimos dias da lei. O que isso significa? Lei, quando a gente fala lei, a gente fala do Dharma, do ensinamento do Buda, né? Do ensinamento do budismo, né? Da lei do universo, né? Todo esse conhecimento que a gente tem. Os primeiros dias da lei são os primeiros dias após a morte do Buda, né? Ou pelo menos até aquela época também do Buda, e um pouco depois, os primeiros 500 anos depois da morte do Buda, onde o conhecimento, né, era aplicado de acordo com o que ele tinha ensinado. Tá? Então, muito do que ele ensinou em 45 anos de budismo, né, da iluminação até a sua morte, muitas pessoas ali, depois da sua morte, foram cultuando, né, aquilo. E muitas práticas ali ainda eram do começo da iluminação do Buda, então uma coisa que a gente chama de budismo Theravada, um conhecimento mais de meditação, de uma coisa de tentar extinguir os sofrimentos, né, ainda nessa existência, mas de uma forma mais sem precisar ensinar os outros, tal. Ensina os mais iniciantes do Buda, tá bom? Tem a sua profundidade, sim, mas iniciante no quesito do começo do ensinamento dele mesmo, tá?
Depois disso, nos próximos 1000 anos, tá, foram os Médios Dias da Lei, onde inclusive surgiu ali o budismo Mahayana, então a popularização do budismo e o ensinamento do budismo para que todos tivessem conhecimento da iluminação. Muitas escolas surgiram, tudo, mas ainda assim, né, o Nichiren Daishonin ele chama de Mahayana provisório. Ainda assim, algumas escolas ali já até falavam do budismo, do Sutra do Lótus, tá? Mas ainda faltava alguma coisa. O ensinamento ainda era muito tradicional, uma coisa, né, que várias escolas manteram ali. Só que o próprio Shakyamuni, no Sutra do Lótus, ele fala que surgiriam nos últimos dias da lei, né, guiados pelo Bodhisattva Práticas Superiores, ou seja, uma pessoa que realmente ensinaria o Sutra do Lótus. Essas pessoas, então, se propagariam o budismo dali para a eternidade. E esse povo surgiria justamente no quinto ciclo de 500 anos após a morte do Buda. Por quê? Porque o Buda já entendia que nessa época, provavelmente, a sociedade como um todo estaria ali já meio que numa condição onde seria muito fácil o conhecimento do budismo ser banalizado, né? Então, uma era que já existiria muitos conflitos, guerras, catástrofes, e no meio de tudo isso, o budismo talvez ele poderia perder a sua força, a sua beleza, né? E assim, o ensinamento ele poderia se esvanecer. Nessa hora surgiria esse cara que reviveria ali, né? Levantaria de novo o Sutra do Lótus, que é esse ensinamento mais completo do Buda, e dali para a eternidade surgiria. Nessa época, surgiu inclusive Nichiren, né, no Japão, que falou, meu, ninguém fez isso ainda, já estamos nessa época. E agora, pelo menos eu posso me considerar o devoto do Sutra do Lótus. Se alguém é ou não é, eu não sei. Eu sou o maior defensor do Sutra do Lótus e entendo agora aqui que para essa eternidade, né, esses últimos dias da lei, daqui para frente, para realmente ficar mais fácil, mais prático e a gente poder extrair de uma forma mais prática toda a budicidade, né, do ensinamento do Buda, do sutra inteiro do Lótus, a prática do mantra Nam-myoho Renge-kyo vai fazer isso e vai trazer a iluminação para todas as pessoas. Então, né, o budismo que a gente pratica, inclusive, tem essa característica, né? Identificou no Nichiren essa pessoa, esse ensinamento que realmente não tem em outros budismos, né? E a gente segue e realmente a gente vai comprovando no dia a dia a prática do Nam-myoho Renge-kyo como algo que traz pra gente iluminação e condição de quebrar o karma no dia a dia para a gente poder ser cada vez mais feliz. Tá? Então, os últimos dias da lei é isso. É uma era, 5 ciclos de 500 anos depois da morte do Buda, que realmente a sociedade já estaria ali meio que perdendo o foco em buscar uma coisa que realmente trouxesse a iluminação e surgiria uma pessoa focada no Sutra do Lótus para reviver isso aí. E daqui para a eternidade. E, bom, Nichiren viveu 800 anos atrás, né? A gente está mantendo isso e a coisa está só aumentando, na verdade. Esse foi mais um vídeo de perguntas e respostas e se você gostou, já dá um like aqui. Se você sabe que outras pessoas vão gostar, clica aqui no compartilhar, já manda no WhatsApp, manda para todo mundo, para que essas pessoas possam também estar aqui com a gente e possa realmente multiplicar esse conhecimento, né? A gente possa aplicar, ser mais feliz, passar para o outro, fazer do budismo realmente essa pulverização de conhecimento e de felicidade, de iluminação, tá bom? Muito obrigado, da minha parte é só e tchau, tchau.